essa civilização importante que desenvolveu no começo da humanidade ali no continente africano. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a economia egípcia, como era essa economia, como era desenvolvida, o que era que eles produziam principalmente. A principal atividade econômica no Egito Antigo era a agricultura, sendo a mesma a principal fonte de subsistência dos povos que habitavam essa região de existência. Quer dizer, eles utilizavam a economia e a agricultura para eles sobreviverem, né, tanto economicamente, até mesmo para se alimentar, lógico. A prática da agricultura era realizada nas margens do rio Nilo, que era uma dádiva, né, dos deuses. Logo após o período das cheias, que deixavam as terras margens mais férteis, né, a produção agrícola era bem diversificada e variada. Incluía-se uma rica gama de cereais, tais como cevada, trigo e linho, né? Então, depois das enchentes no Nilo, eles deixavam as terras bastante férteis para o plantio e para o desenvolvimento dessa agricultura de antigo. Aí eu trago uma imagem, né, para a gente ver um desenho de como poderia ter sido, né, naquela época, através dos achados arqueológicos, dos historiadores. A gente tem os diques, né, esses canais de irrigação, a gente tem vários plantios, né, mais a margem do Nilo. A prática da criação de gado, quer dizer, a pecuária, né, também era comum, principalmente de cabras, carneiros, ovelhas e bovinos, né? Então, essa agricultura, e até mesmo, como a gente viu na imagem anterior, eles utilizavam esses animais para produzir também, né, para ajudar nos plantios. Da criação de gado, eram aproveitados a carne, a leite, a lã e o couro. Então, eles utilizavam praticamente tudo desses animais, né? Aí eu trago, né, os bovinos aí arando a terra, né? Quer dizer, utilizando também o animal como um utensílio aí para ajudar a ser mais rápido essa produção. Aí agora a gente vai falar um pouco sobre a arquitetura egípcia. Que quando a gente fala de arquitetura, a gente vai falar muito sobre as pirâmides, né? Que até hoje existe e que é um monumento que marca a história do Egito. Os egípcios construíram grandes templos e pirâmides. Na maioria das vezes, essas construções eram financiadas e administradas pelo faraó. Quer dizer, o faraó era que controlava tudo, e principalmente essa construção. Em alguns casos, sacerdotes bem-sucedidos também conseguiram financiar a construção desses templos. As pirâmides eram construídas a partir de grandes blocos de pedras, utilizando de mão de obra escrava. O conjunto de pirâmides mais conhecidas do mundo são a de Gizé. E quando a gente fala de escrava, a gente vai lembrar dessa mão de obra escrava, que eram os presos, né, através das conquistas de terras, e as pessoas que não conseguiam pagar seus impostos ao faraó. Então se tornavam escravos. Aí eu trago a imagem, né, dessas pirâmides. Essa é uma imagem bem atual. A gente vê os maiores, os menores, né? E para que eram utilizadas essas pirâmides? Vamos dar mais uma olhada mais à frente. Aí eu trago como seria por dentro dessas pirâmides, né, os compartimentos, a câmara do rei, a câmara da rainha, né, a câmara subterrânea, um poço, a entrada. Então, aí como seria dentro dessas pirâmides no Egito Antigo. Aí eu trago mais duas imagens que encontrei na internet, né, por dentro dessas pirâmides. Quer dizer, quem tiver a oportunidade de ir no Egito vai ter que ir, né, porque ir no Egito, não ir nas pirâmides é a mesma coisa de não ter ido. Né? Então, quem sabe um dia vocês não vão me relatam isso, ou eu vou, né? Vamos pensar aí. Então, eu vou falar um pouco sobre essa arte egípcia, ok? As figuras seguem a lei da frontalidade, né? A cabeça, a perna, o peito, o ventre e braços de perfil. Sempre de perfil. Essa imagem sempre vai estar ao lado. Vocês observaram já isso nas imagens sobre o Egito, eles nunca estão de frente, sempre estão de lado, né? As pinturas. Olhos, ombros, umbigo e baixo ventre eram mostrados de frente. Quer dizer, então tem uma parte que era de meio corpo, né, do lado, e outra de frente. O personagem principal de uma pintura deve ser representado sempre maior do que os personagens secundários. Então, a pessoa que fosse principal naquela pintura, naquela arte, ele deveria ser maior do que os outros, até mesmo para mostrar essa superioridade aos demais, né? Então, sempre quando tiver a imagem do faraó, a imagem do faraó vai sempre ser mais superior, por exemplo, às dos escravos, dos sacerdotes, né, dos escribas. Vamos lá.
Aí também eu trago outras imagens, né? A arte estava em geral destinada à glorificação do faraó e à representação da vida além do túmulo. Por quê? Porque os egípcios acreditavam na vida após a morte, né? E faraó era o representante de Deus na terra. Então tudo isso era virado para cultuar ele. O historiador grego Heródoto foi um grande estudioso da história egípcia e traz grandes contribuições desse período até hoje, né? Aí eu tenho o busto de Nefti, né? E a imagem do faraó, né? Ao lado, por exemplo, esse já é um busto já é um pouco diferente. Eu trago mais duas, Tutankhamon, esse aqui é do sarcófago, né? E Khafre, né? Foi outro faraó. Como eu falei, eles acreditavam a vida após a morte. Os egípcios acreditavam a vida após a morte, queriam ser bem recebidos no tribunal de Osíris. Estão lembrados que Osíris era quem pesava seu coração. Se você fosse uma pessoa ruim, seu coração fosse pesado, você poderia ser condenado, né, nesse tribunal. Então, por isso que eles queriam tanto conservar o corpo, né? Eles vão desenvolver as múmias para que quando a gente voltasse, nosso corpo tivesse intacto, para a gente gozar da nossa vida novamente. Aí eu trago para vocês uma técnica de mumificação para conservar os corpos, né? Então eles vão desenvolver com isso a medicina, eles vão desenvolver a química, né? Que até hoje existem múmias em um bom estado, né? Muito bem perfeito aí para a questão da época. Trago mais uma, né? Os passos, né? A gente vê o primeiro, que seria a utilização de alguns elementos químicos, né? Depois a gente vai ter a questão das faixas também comuns e depois o sarcófago. Tá observando? E esse quadro, se vocês estão observando direito, as várias camadas para colocar no sarcófago. Tá observando? Aí tem de Ramsés, ficou lá em cima a imagem, desculpa, né? Os arqueólogos acharam a múmia de Ramsés, o faraó. Né? Aqui tem Ramsés III, né? Quer dizer, vejam o estado que encontra, né? Então, depois de milhares de anos, né? Você encontrar um corpo desse. Então, eles desenvolveram bem a medicina e a química para a época. Aí eu vou ter Tutankhamon. Eu tenho do lado esquerdo o sarcófago dele, estão observando? E do lado direito, onde se colocava em cima do sarcófago, por ser um faraó, né, muito rico. Mais dois sarcófagos eu trago para vocês que eram lindos, belos. Se a gente tivesse nossas aulas presenciais, a gente ia desenvolver miniaturas, né, que seriam bem legais, que ficam para outra oportunidade. E eu vou encerrar essa aula de hoje com um pensamento egípcio, feito eu fiz no outros provérbios, que eu acho bem interessante, que às vezes a gente nem utiliza e não sabe, mas que ele diz assim: aquele que tem casa feita de vidro não pode jogar pedra nas pessoas. Que a gente aprenda a não julgar as pessoas, tá bom? Um abraço, lembrando que sempre qualquer dúvida, qualquer sugestão, sempre manda no privado, colocando nome, ok? E colocando a turma. Um abraço para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.